Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, falando Ezequiel Mota, pela página do Facebook da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. E que depois estaremos também, após a edição desse vídeo, no Facebook, igualmente, da Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje, sexta-feira, um dia chuvoso, mas graças a Deus, hein, porque a chuva é bênção, sem chuva não há vida, então festejemos a vida, igualmente a chuva. E sendo sexta-feira, nós temos atividade na nossa Casa Espírita, atividade essa referente à palestra que vamos proferir agora virtualmente, mas que lá às 19h30 será proferida presencialmente. O tema é Salvação dos Ricos, que está contida no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo capítulo tem como tema Servir a Deus e a Mamon. E esses itens 1 e 2, que trata sobre a salvação dos ricos. Aproveitarei também, durante uma parte deste vídeo, desta palestra, dessa live, para abordar sobre o tema contido no capítulo 17, item 7. Capítulo 17 é Sede Perfeitos e o item 7, o dever, porque ele se relaciona também com esse assunto. E também devido à sua importância, não é? Bom, vamos então agora, desde logo, iniciar, que o tempo é sempre bastante curto, não é? Mas é uma alegria estar aqui, porque sei que mesmo que as pessoas não estejam ou não possam agora assistir, muitas vezes acontece, né? Mas fica gravado e aí, subsequentemente, né, depois, cada um poderá entrar e assistir, ou aqui no Facebook, ou depois lá no YouTube. Então nós vamos orar e vamos dar início. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentações, mas livrando-nos de todo mal. Que assim seja, muita paz. Na verdade, preciso mesmo iniciar, porque não dá para aguardar que cheguem outras pessoas, porque a gente tem um tempo aqui meio limitado, e também porque 19h30, que é daqui a pouco, a Casa Espírita vai estar com a palestra lá presencial, tá? Então tá. Bom, então, essa passagem evangélica, ela está contida nos livros dos evangelistas Mateus, Lucas e Marcos, bem como também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, itens 1 e 2, Salvação dos Ricos. Essa passagem diz respeito àquela circunstância em que um homem rico procurou o Mestre Jesus e dizendo: Bom Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E aí Jesus então diz para ele: Por que me chamas bom? Porque bom é só Deus. E disse então para ele que ele deveria observar os mandamentos. E ele falou que observava todos eles, né, que são os 10 mandamentos. Né? Não falar falso testemunho, né, honrar pai e mãe, e os demais. Né? Não praticar adultério, etc. E aí então ele falou que observava todos esses mandamentos desde sua mocidade. E aí Jesus falou para ele então assim: Bom, então, se queres a perfeição, vende tudo o que tem, doa aos pobres e depois vem e segue-me. Entretanto, diante disso, o homem rico entristeceu-se, baixou a cabeça, porque ele tinha muitos bens, e foi embora. E então Jesus disse aos seus discípulos que muito dificultosamente um rico entraria nos céus, dizendo ainda que seria mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Nós vemos então que essa expressão no fundo da agulha, no buraco da agulha, como também tem essa tradução, muitas vezes ela, se for analisada na literalidade,
a compreensão fica difícil, porque a gente pensa que deve ter tido alguma má interpretação, algum erro de compreensão, porque falar em camelo entrar no buraco da agulha, no fundo da agulha, é algo impróprio, não é? Inaceitável, ilógico até, não é? E aí sobre isso tem 3 vertentes que trazem um entendimento sobre isso. O primeiro deles diz que o buraco da agulha, o fundo da agulha, seria um orifício que havia na muralha lá da fortaleza de Jerusalém e que era chamado de buraco da agulha. O outro é que havia uma passagem lá em Jerusalém que para um camelo passar por essa passagem, ele teria que passar arrastado, deitado, porque ele não conseguiria passar andando, porque essa passagem era muito baixa. E que então também se estaria fazendo referência a essa passagem. E uma terceira hipótese é que teria sido erro de tradução mesmo, não é? Porque a língua de Jesus era o aramaico, que era um hebraico popular, não é? E que, quando os evangelhos foram escritos, eles foram escritos em grego. Não foram escritos em aramaico e nem foram escritos em hebraico. E ao ser escrito em grego, não é? Já sendo feita a tradução automática, porque Jesus falava em aramaico, aí é onde nessa tradução, nessa escrita para o grego, é que teria havido o equívoco. Bom, e depois do grego ele foi traduzido para o latim, naturalmente que o Império Romano dominava toda a Europa, todo o continente europeu, parte do Mediterrâneo, quase todo o Mediterrâneo, parte da Ásia, parte da África, África do Norte especialmente, que era todo mundo conhecido naquela época. Bom, e que então esse erro de tradução é que levou a essa má interpretação, mas que o que, na verdade, em aramaico, o Cristo queria dizer é que mais difícil seria uma corda de rede passar pelo fundo do buraco da agulha, porque a corda da rede era aquela rede, aquelas cordas entrelaçadas que faziam a rede, como Jesus tinha seus discípulos todos pescadores, e que então seria esse o exemplo que ele usou para a compreensão mais fácil de todos, principalmente daqueles seus discípulos, porque era aos discípulos que ele falava. Então ele falou usando esse exemplo, né, da corda da rede. Seja como for, a questão e o fato é que, no fim, a essência do que ele quis dizer é que muito dificilmente, muito dificultosamente, um rico conseguiria entrar no reino dos céus devido às suas propriedades, devido à sua riqueza. E que para então entrar no reino dos céus, haveria a necessidade do desprendimento dos bens terrenos. E que a pessoa muito rica, cheia de posses, muito abastada, ela ficaria presa aos bens terrenos, à riqueza, e via de consequência, não desprendendo-se desses bens, não conseguiria entrar no reino dos céus. Seria esse o fundo, a essência desse ensinamento da salvação dos ricos. Ou seja, o reino dos céus, vamos dizer então, que seria o mundo espiritual superior. Ora, como nós vamos conseguir entrar no mundo espiritual superior, lá estar, lá permanecer e lá viver, com o nosso pensamento na matéria, nos bens? A nossa vibração fica muito baixa. E no mundo espiritual superior, a vibração é alta, é elevada. Então é necessário ser desprendido, ser desmaterializado, na verdade. Vocês vejam que os espíritos encarnados superiores, todos eles têm como nota essencial o desprendimento dos bens terrenos. Olha o exemplo do Buda,
O exemplo aqui, ao nosso ladinho, do próprio Chico Xavier. Totalmente desinteressado dos bens materiais. O Cristo, o maior exemplo de todos, ele disse que o Filho do Homem não tinha onde assentar sua cabeça ao deitar-se, ao dormir. Então vocês vejam que, como uma pessoa muito rica nesse próprio contexto que nós estamos falando, ele, embora seja uma pessoa boa, fazendo bem, ajudando as pessoas, mas ele mantém-se muito materializado, muito preso aos bens da matéria, ligados às necessidades da matéria, dentre as quais o de gerir, o de zelar, né? O de administrar os bens terrenos. Você veja que para a gente conseguir cuidar bem da riqueza, é preciso dedicação, como em tudo na vida. Para você conseguir qualquer coisa, você precisa ter dedicação. Você não consegue nada sem dedicação. E não é diferente com os bens terrenos, a riqueza. Você precisa dedicar o seu tempo a ela, cuidar dela, zelar dela, administrá-la devidamente. E nisso vai quase todo o seu tempo, quase toda a sua vida. Você não terá oportunidade e nem tempo para dedicar-se aos bens superiores espirituais, não é? E quando Cristo falou assim, então, se queres a perfeição, doa tudo que tem aos pobres, depois você vem e me segue. Então era nesse sentido, porque esse homem rico, para seguir Jesus, ele não ia conseguir, porque para seguir Jesus você precisa ser desprendido. E com muito dinheiro, sua cabeça está lá no dinheiro. Como é que estão fazendo lá? Eu deixei nas mãos de um gerente, será que ele está cuidando direito? Será que ele está fazendo corretamente o que eu pedi? E vira e mexe, alguém ia estar atrás dele para pedir uma orientação, alguma autorização, assinar algum documento. E para seguir Jesus é completamente incompatível. Porque para seguir Jesus você tem que estar junto, você tem que estar iluminado. Porque Jesus é um sol. É um sol. Como é que você vai ficar junto com o sol se você está denso? Não consegue. A gente consegue ficar a uma certa distância do sol. Nós, criaturas ainda, não é, presos à matéria. Não é? Se a gente chegar muito perto do sol, a gente queima. Não é? A gente tem que ficar no planeta Terra, a uma distância grande do sol, onde nós recebemos e somos aquecidos pela luz do sol, pelo amor do sol, porque sem a luz solar nada na Terra germina, nada vive, é preciso a luz solar. Então nós conseguimos ficar a uma distância, recebendo a iluminação, o amor solar, mas nós não conseguimos ficar do lado, juntos. Então para andar com Jesus é preciso ser luz também. E luz, o que é luz? É energia. E a matéria? É energia condensada. Então nós somos a energia condensada, mas Jesus é a pura energia, é a pura luz. Porque Jesus está em unicidade com Deus, que é luz pura, energia pura, é o amor puro. Não é? Então a gente precisa desmaterializar, sutilizar-nos, nós precisamos nos sutilizar. Nós somos energia, precisamos ser energia sutil. E aí é compatível com a densidade da nossa energia ligados à matéria, não é? Então nós temos preocupação ainda com o corpo, temos preocupação ainda com o emprego, com o que dizem de nós, com a casa que nós vamos morar. Essas preocupações nossas mundanas, materiais, não estou dizendo que seja uma coisa ruim, negativa, não é isso não. Nós só estamos fazendo uma referência para andar junto com Jesus. Que para andar junto com Jesus, não precisa ter preocupação com nada disso. Mas nós ainda não conseguimos. E não tem nada de ruim nem de errado isso não, gente. Porque a evolução espiritual, ela se dá paulatinamente, passo a passo. Nós não conseguimos sair de um degrau e já ir lá no cume da montanha de uma vez só. Não tem condições, a gente precisa ir de passo em passo. Não é 8 ou 80, não. Não é 8 ou 80. É 8, depois é 9, depois é 10, depois é 11, depois é 12 e aí vai até chegar no 80. Eu não consigo dar um salto de 8 para 80. Não dá.
espiritualmente. Não vai. Então nós vamos aos poucos caminhando. O Cristo já estará no cume da montanha, ele já é um sol. Nós somos uma fagulha, mas está bom. Se nós conseguirmos ser uma vela, gente, se nós conseguirmos ser uma vela, temos que ficar felizes. Porque o duro é ser breu, o duro é ser sombra, o duro é ser trevas. Então, se nós já conseguimos ser uma velinha, temos que ficar muito, muito felizes. Depois a gente passa por um lampiãozinho, depois por uma lâmpada, e depois nós vamos indo até chegar na usina. Não é isso? E nós vamos chegar, porque o Cristo falou que nós somos deuses também, que podemos fazer tudo que ele faz e muito mais. Mas nós não conseguimos fazer agora. Como, por exemplo, uma criança recém-nascida ou uma criança pequena, ela não consegue entender e nem fazer as coisas de uma pessoa adulta, de uma pessoa mais madura. O pensamento da criança é com brinquedos, com o que ela vai comer, se vão pegar os brinquedos dela. Esse é o pensamento de uma criança, mas o pensamento de um adulto já está bem além disso. Então nós somos tais quais crianças ainda apegados aos nossos bens, como a criança também é. Com o que nós vamos comer amanhã, como a criança também fica. Para desapegar, para desmaterializar, exige ainda as experiências sucessivas na matéria para o aperfeiçoamento, para o crescimento. E nós vamos chegar lá. Nós estamos já agora em um momento tão importante, não é? Que é esse momento que vivemos agora, que é um momento de transição planetária. Que, como nós sabemos, ele é de 300 anos. E isso quando não acontece situações excepcionais, graves, como, por exemplo, uma guerra de extermínio. Em planetas que estão na fase de transição para mundo de regeneração como o nosso, onde ocorre guerra de extermínio atômica que envolve todo o planeta, esse processo de transição ele é acelerado devido às consequências deletérias, ele é acelerado. Aí é necessário o êxodo quase que imediato, de 300 cai para uns 100 anos só. E 100 anos, quando nós falamos de eternidade, é nada, é muito pouco. Então, em vez de ser em 300 anos, paulatinos, tranquilo, é em 100. Aí a coisa vai tudo na corrida, no toque de caixa. Sai arrebanhando os espíritos lá para dentro dos umbrais, nas regiões trevosas e abissais, e sai carregando. Muitos se recusam a ir. Esses que são intransigentes não vão, e que às vezes é complicado de pegar. Aí é necessário medidas mais drásticas. São passados nessas regiões trevosas, umbralinas e abissais equipamentos de desmaterialização dos corpos espirituais, e eles ficam sem os corpos espirituais, ficam só uma esfera, uma espécie de ovoide. Aí eles são atraídos e levados em formas ovoides, o que é muito mais duro, porque o espírito vai sentir a destruição do seu corpo espiritual, como uma chama que vem queimando tudo, e fica com ele, sente aquele sentimento horroroso, mas para alguns casos acaba isso sendo necessário. A maioria acaba aceitando e vão, porque sabem que tem que ir. E quando a ordem é superior, não há alternativa. E eles lá embaixo sabem disso. Felizmente, no caso do planeta Terra, onde nós estamos reencarnados no momento, não precisou ser assim. Como o Chico disse, se até julho de 2019 as criaturas encarnadas não avançassem para uma guerra de extermínio, desse tempo até o final da transição, que é 2057, porque a transição começou em 1757, porquanto em o livro A Gênesis, no capítulo 18, lá foi dito isso, dito naquela ocasião, que a transição planetária já havia começado há 100 anos, da edição do Livro dos Espíritos.
não é? E que então agora vai terminar em 2057, portanto daqui a 37 anos, que é logo ali. Considerando que é logo ali, final de transição, o que nós temos agora mais acontecendo? Provas. A maioria dos espíritos encarnados estão passando por provas, passando por testes. A minoria passam por expiações, e não são expiações graves, acerbas, são expiações mais leves. Porque agora não daria tempo de espíritos com expiações e com débitos graves conseguir pagar, quitar. Então, não havendo tempo hábil, eles são logo conduzidos para ambientes onde depois são levados para outros mundos, onde vão reencarnar, mundos primitivos ou mundos de expiações e provas mais na fase inicial, onde lá vão ajudar muito, porque nós sempre estamos servindo, queiramos ou não, porque os nossos irmãos, ou nós mesmos, porque nós não sabemos se nós formos expatriados e formos para mundos primitivos, vamos chegar lá e vamos ajudar a inventar o fogo, e no mundo de expiações e provas inventar roda, flecha, arco, e nós vamos ajudar, nós vamos servir. Nós sempre servimos, porque nós podemos esquecer que o mal trabalha para o bem. É claro que não sabe, mas está trabalhando, não é? Agora, essa passagem evangélica, salvação dos ricos, de fato a prova da riqueza é muito difícil mesmo. Por isso que eu sempre digo, quando eu nem jogo na loteria, para não ter o azar de acertar e ganhar. Porque se eu ganhasse, ia me atrapalhar a encarnação toda. Porque a minha encarnação, ela não foi para isso. E tem muitas pessoas que sonham em ganhar, em conquistar riqueza e vivem jogando. Conheço vários. Que toda semana fazem a fezinha, como se diz. Aliás, muitas vezes, mais de uma vez por semana. Às vezes 2, 3 vezes por semana, fazendo a fezinha. No bicho, jogando na loteria, na loteca, não sei o que mais. Com aquela ilusão, aquele sonho de riqueza. Mal sabendo que é uma prova das mais, ou se não for a mais difícil. A prova da riqueza. É tanto que o Cristo disse que muito dificultosamente um rico conseguiria entrar no reino dos céus, muito dificultosamente. Ele até usou essa passagem, que seria mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha que um rico entrar nos céus. Então vocês vejam o grau de dificuldade, não é fácil. Agora, todos nós temos que passar por essa prova. Não é expiação, é claro, mas é prova. Porque a riqueza nos prende à matéria, porque traz as facilidades. Nos leva às ilusões das facilidades. E aí é onde nós nos perdemos. Raros, poucos conseguem passar com bom êxito nessa prova. Mas há aqueles vitoriosos. E depois que se consegue passar nessa prova, e bem, aí tem as outras. E aí se vai depurando o espírito nas suas encarnações sucessivas. Não é? Eu estou cuidando um pouco do tempo aqui, porque eu falei para vocês que queria falar também sobre o dever que está contido no capítulo 17, Sede Perfeitos. Item 7, o dever. Não é? E nós temos que o dever é todo aquele que diz respeito a nós mesmos e ao nosso semelhante. Porque nós temos deveres. Nós não temos deveres profissionais. Na nossa empresa onde nós trabalhamos, eu não, porque eu estou aposentado, mas vocês que estão trabalhando, com exceção dos nossos aposentados aqui. Mas aqueles que estão ainda na labuta, no seu ambiente de trabalho, não tem o dever lá de cumprir as suas obrigações. Se não cumprir, é mandado embora. Então tem que cumprir o dever, queira ou não queira, porque é obrigado. Então vocês vejam que os deveres, eles existem em toda a vida. Não existem os deveres paterno-filiais,
aqueles deveres que os pais têm para com os filhos, e não tem também aqueles deveres dos filhos para com os pais? Tem. Entre os animais também tem. E entre os seres humanos igualmente há. Não é? Mas há o nosso dever para com Deus e o nosso dever para com o nosso semelhante. E esses deveres, para além de serem deveres profissionais, materiais, são deveres morais, sobretudo deveres morais, que são os mais importantes. E esses deveres morais decorrem do amor, da caridade. Porque se nós vemos um irmão padecendo sofrimento, vocês acham que, lógico, nós temos livre-arbítrio, sim, é verdade. Temos o livre-arbítrio de estender a mão para o irmão caído no caminho. Né? Como na história do bom samaritano. Nós temos livre-arbítrio. Porque nós podemos não ajudar, nós podemos. Isso aí não é tão incomum, não, hein, gente? Na história do bom samaritano, aliás, passou o primeiro homem rico e não ajudou. Passou depois o religioso, também não ajudou. Eles podiam não ajudar, tanto podiam que não ajudaram. Aí passou o samaritano e ajudou. Mas também podia ajudar, tanto podia que ajudou. Bom, agora, no fundo, em verdade, gente, é um dever ajudar. Então, em realidade, se é um dever, nós temos a liberdade de não ajudar? É para pensar. Mas aí eu diria para vocês o seguinte: para os espíritos que ainda não conquistaram sua iluminação, seu aperfeiçoamento espiritual, para esses, o livre-arbítrio lhes permite ajudar ou não ajudar. Mas e para os espíritos superiores, eles têm o livre-arbítrio? Não. Espírito puro tem o livre-arbítrio de fazer o mal ou de fazer o bem? Não. Espírito puro só pode fazer o bem. Só um minutinho, gente. Vocês vejam que Jesus, Espírito crístico, Espírito puro do reino crístico no máximo. Porque no reino crístico nós iniciamos como espíritos puros, não é? Até chegar um Cristo. Leva bilhões de anos, gente. Vamos lá. Não desanimar não, hein? Jesus, eu pergunto para vocês. Jesus tinha livre-arbítrio para fazer o mal? Quando ele foi preso, lá no Monte das Oliveiras, ele foi preso, e Pedro desembainhou a espada e feriu um soldado, e Jesus interveio de imediato, mandou ele embainhar a espada. E disse: quem vive pela espada, morre pela espada. E curou a orelha do soldado. Grudou lá e curou. Jesus não usou de violência. Quando ele foi levado a Herodes, e o soldado lá, perante Herodes, o esbofeteou, e ele disse: por que me bate se eu falo a verdade? Jesus não revidou de forma violenta. Quando na cruz, em nenhum momento, sequer pensou no mal, só no amor, pedindo ao Pai que perdoassem a todos que estavam ali, porque não sabiam o que estavam fazendo. Então eu pergunto para vocês,
Jesus, Espírito puro, Espírito crístico, tem o livre-arbítrio para fazer o mal? Não. Porque Jesus, o Cristo, os Espíritos puros, vivem na vibração do amor. Na vibração do amor, não se pratica o mal mais. O mal não existe. Os espíritos que vivem nos mundos celestes e divinos, eles não têm livre-arbítrio para fazer o mal, só podem fazer o bem. É tanto. Não vou nem chegar aí, mas vamos voltar um pouquinho no mundo feliz. Não vamos falar do mundo, no mundo crístico, no mundo celeste divino. Vamos falar no mundo feliz não existe o mal, só existe o bem. Então não existe o mal. O mal está erradicado. Então, para o espírito puro, ajudar, fazer o bem, amar, é um dever. É um dever. Eles estão restritos a fazer o bem só. Um espírito desse que reencarna, o que é muito difícil. Dificílimo. Mas que um espírito puro para reencarnar, gente, num mundo de expiações e provas, é uma coisa. É dificílimo, porque vocês vejam como é que vai fazer para reduzir a vibração de um espírito desses. Para ele caber em um corpo animal é muito difícil. É penosíssimo para esse espírito. Mas eles fazem esse sacrifício, a renúncia. É mesmo que você está vivendo. Você está vivendo em um ambiente onde tudo você tem. E aí falar para você, não, você quer morar lá naquela selva lá? É muito difícil. Estou fazendo uma comparação ridícula, mas não é? Então vocês vejam que o dever moral, que é a expressão do amor, não é? Porque a caridade é um amor em ação. A caridade é um dever também. Porque se o amor é um dever, a caridade é só uma expressão. A caridade são expressões do amor. Então, por exemplo, a caridade da indulgência, o espírito puro, ele pode não ser indulgente, ou seja, deixar de compreender a fraqueza e a fragilidade alheia. O espírito puro vai compreender. Vamos pegar um mentor que não é espírito puro. Um mentor. Não é? O mentor é um espírito um pouco melhor do que nós. Nós estamos falando de nós, hein? Certo? Porque o mentor do Emmanuel é Paulo de Tarso. O mentor de Eurípides Barçanufo é Maria de Nazaré. Eu estou falando de nós. Nós, espíritos ainda sombrios, ainda com máculas, com defeitos, com falhas de caráter. Nós temos. Nós precisamos admitir a verdade. Admitir e compreender e nos perdoar. Mas, ao mesmo tempo, buscar o autoaperfeiçoamento todo o tempo. Constantemente. Até que cheguemos num grau de perfeição, sempre relativa, no qual nós vamos compreender que é um dever a gente ser indulgente para com o nosso irmão, ou seja, compreender o erro alheio, que é um dever perdoar. Quando nós compreendemos que o nosso irmão está nos ajudando a nós apagarmos a dívida que temos perante a justiça divina, porque o mal não acontece em nossa vida aleatoriamente. Não. Porque tudo está certo. Se algo negativo, maléfico, ruim acontece em nossa vida, é com a permissão de Deus. E é com a permissão de Deus para que nós possamos ter o privilégio e a necessidade de passar pela experiência dolorida.
para que nós compreendamos e aprendamos que não devemos fazer com o outro a mesma coisa. Então nós atraímos para nós, pela lei de causa e efeito, o mal que nós fazemos. Ou não é? É. Então o mal que nós fazemos, a lei de causa e efeito, faz o quê? Faz e atrai para você. Você cria um campo eletromagnético, você cria uma magnética que vai atrair para você e você vai passar. E se vem um irmão de caminho nosso e nos faz passar, se nós tivermos e se nós já temos a clareza disso, não é nosso dever ir ajudar esse irmão depois, que nos ajudou a quitar a nossa dívida? É um dever. Perdoar primeiro esse irmão que fez isso. Porque se ele fez porque tinha permissão de Deus, nós precisávamos passar. Então temos que perdoá-lo. É um dever perdoar, já começa daí. E mais ainda, um pouco à frente, também é um dever depois ir ajudá-lo. Ir auxiliá-lo também no seu soerguimento. Então vocês vejam que quanto mais o espírito progride, mais ele vai entendendo sobre os deveres morais. E eu falei de causa e efeito. Entretanto, gente, a lei de causa e efeito não funciona só para o lado negativo, não. Porque a lei de causa e efeito, ela faz com que o mal que nós fazemos, nós passemos depois. Não é o vai e volta, eu faço o mal volta para mim. Não é isso? É a lei de causa e efeito. Não necessariamente volta para mim pelas mãos da pessoa que eu fiz sofrer, porque ele pode ser um espírito mais amadurecido e nos perdoar e seguir seu caminho. Não precisa ser ele. Ele não precisa se transformar em um espírito trevoso e vir me obsediar. Não precisa. Se ele tiver clareza, ele não vai fazer isso. Mas de todo jeito volta para mim. Agora, o que eu quis dizer para você é que não é só nessa via, porque a lei de causa e efeito é uma mão de duas vias. Quando eu ajo no bem, quando eu faço o bem, quando eu cumpro os deveres morais, amando e estendendo a mão, amparando o meu irmão, distribuindo luzes, auxiliando, amparando, a lei de causa e efeito também vai entrar em ação. E todas essas luzes, todo esse amor e todo esse bem que eu distribuí, vai voltar para mim também. É a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, portanto, ela funciona tanto para o mal quanto funciona para o bem. Então que possamos, cada um de nós, meus amigos e meus irmãos, entesourar boas ações. Porque a boa ação para com o nosso irmão é a boa ação para conosco mesmo. É um tesouro que sempre vai socorrê-lo. Às vezes você está ajudando uma pessoa que você não sabe quem é. Essa pessoa que você está ajudando, que você não sabe quem é, ela pode ser a mãe ou um filho de um obsessor seu, que ele ama. E aí ele está vendo você ajudando a mãe dele, que agora está como uma criança, por exemplo. Ou uma criança que foi uma filha dele que ele ama. E você está ajudando, ele está vendo. Você está amando, ajudando um afeto dele. Ele vai ficar desarmado para com você. Ele vai te largar de te obsediar. Vocês vejam como a lei de causa e ação já funciona de imediato. O obsessor que estava em cima de você, decorrente de alguma coisa que você fez, ele vai largar de te abandonar, de ficar perseguindo. Então vocês viram que fazer o bem é bom para o irmão, mas sobretudo é bom para você. É bom para você. É bom para nós. Não é? Bem, o tempo agora já escoou, eu tenho que encerrar, né? Graças a Deus, e liberar também, porque eu sei que aqueles que vão lá na Casa Espírita para participar da palestra presencial, daqui a pouco tem que se organizar para ir, né?
embora a casa de vocês não seja longe da casa espírita, mas a gente sabe que um tempinho sempre leva, né? Tá chovendo, tudo. Então a gente vai finalizando por aqui. E amanhã nós vamos ficar com a Vânia e o João, domingo com a Arielle, não é? E na segunda-feira nós estaremos aqui novamente, juntos, se Deus quiser. Vamos fazer uma oração juntos para terminar? Vamos sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nosso desencarne. Muita paz. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, um excelente final de semana e até segunda-feira, que é feriado, né? Dia de finados, né? Se Deus quiser. Até lá, então. Fiquem com Deus. Beijo no coração de todos.